Olá, doutor. Mi nombre es Ana Manuela Rocha Costa. Mi matrícula es 2300. Voy a hablar un poco sobre la hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana, como nosotros sabemos, la mayoría de los pacientes eles vão apresentar uma encefaleia, vão ter vômitos, sim? Vou falar um pouco, fazer uma breve introdução acá e depois vamos desenvolver, sim? O contenido. Entonces, la hipertensión endocrinal es una elevación anormal de la presión cerebral en una emergencia médica. Faltan datos sobre su frecuencia y puede estar ocasionada por múltiples causas. Las constelaciones de los síntomas de la hipertensión endocrinal es similar, independiente da patologia subyacente. É provável que o diagnóstico ele seja realizado com uma notação secundária, através de exames de imagens que são precisos ser hechos para diagnosticar melhor o que nosso paciente está apresentando. Epidemiologia. Os acidentes cerebrovasculares em suas formas isquêmicas ou hemorrágicas, eles constituem uma das primeiras causas da morte em los países desenvolvidos. E, además dos traumas cranoencéfalos, que são as principais causas da morte das pessoas entre 19 e 40 anos, em ambos grupos ocorre um aumento da pressão dentro do recinto cranial, sim? Cujo controle é muito difícil, dando ao traste com a vida de muitos destes enfermos. Infelizmente, é algo que, se não é combatido muito rápido, tem consequências para nosso paciente. Nosso paciente pode chegar, inclusive, a morrer. Fundamentos anatômicos e fisiológicos. Se define como PCI aquela pressão média em interior da cavidade cranial e que é o resultado da interação entre o continente, que seria o crânio, e o contenido, que seria o encéfalo, o líquido cefalorraquídeo e o sangue. O continente está formado por um recipiente grosseiramente esférico e constituído por uma capa de hueso de variável grossura, además de pouco a nada distensible em adulto e que tem dentro de suas características de possuir vários agujeiros de diferentes dimensões. Aqui podemos ver na imagem, sim, como é mais ou menos que vai ser formado, sim, para uma pessoa ter esse tipo de hipertensão. Podemos ver uma massa intracranial, aqui está, sim, o volume, e aqui está crescendo uma massa. E aqui está crescendo uma massa. Esta massa que haga com que o paciente apresente, e tenha esta elevação em la pressão. Em seu interior, tem tabiques formados por replegues de dura madre encefálica que influem significativamente nos resultados da resposta de acomodação do tecido nervoso ante o aumento da pressão. Pero, como sucede isto? Como podemos explicar? Vou lhe dar um exemplo sencillo. Existe um espaço intracranial dos compartilhamentos, que é o supratentorial, que é ocupado pelo cérebro, e o infratentorial, que está ocupado e umbicado no cerebelo e pelo tálamo encefálico. Ambos compartimentos estão separados por uma tenda do cerebelo, que se inserta em las clinoides posteriores através da circunferência maior e las clinoides anteriores por la circunferência menor. Esta última que vai estar determinando um espaço que rodeia o segmento mesencefálico e o tálamo cerebral e que pode ser mais ou menos angustos. O conteúdo da cavidade cranial tem 3 componentes em um encéfalo, cujo o volume ocupa 80% do total, e o outro dos elementos que não podem ser líquidos tem menos importância em los mecanismos para o controle do aumento da PCI, e ambos constituem aproximadamente 20%, dividindo em igual proporção. Ou seja, o que influencia mais na PCI seria, assim, o volume, certo, de água e de líquido
que está presente, né, no nosso cérebro. Fisiopatologia. A PCI se define como a pressão que existe dentro da bóveda cranial. Se é estabelecido que o fundamento cerebral é adequado com valores de PCI entre 10 a 20 milímetros de mercúrio em adultos e de 3 a 7 milímetros de mercúrio em ninhos, e de 1,5 a 6 milímetros de mercúrio em recém-nascidos. La PCI es la consecuencia de la interación entre cérebro, líquido cefalorraquídico e sangue cerebral. Como mencionado anteriormente, corresponde ao parênquima cerebral 80% do contenido intracranial. Este parênquima cerebral está composto em 75 a 80% de água, o qual se reparte entre o espaço intracelular, substância branca, substância gris e extracelular no espaço intersticial. Por outra parte, o líquido cefalorraquídeo ele corresponde aproximadamente 10% do volume intracraniano. É produzido principalmente por os plexos carótidos a um ritmo de 0,3 a 0,35 milímetros por minuto. E esta produção ela se altera em diversas circunstâncias, como são em las inflamações das velocidades aracnoideias ou próprio incremento da PCI, certo? Que essa situação são as que vão causar o edema cerebral e a presença de massas intracranianas como as hemorragias ou tumores. A sangre cerebral está composta por o volume sanguíneo cerebral e por volume sanguíneo cerebral. O volume sanguíneo volume de sangue, ele é constante no cérebro, porque sabemos que tem que ter sangue todo o momento para que haja o funcionamento correto, sim? Que corresponde aproximadamente este volume a 10% também do volume intracranial, sim? E contribui a uma forma direta em la PCI. Então, o sangue ele vai estar contribuindo de uma forma direta no nosso valor da PCI, a forma que lo circula, como entra, como sai, e as pressões também. Isso que faz com que se tenha um valor normal ou anormal de nossa PCI. A PCI varia com a posição e oscila com a pressão arterial sistêmica e com a respiração. As manobras que incrementam a pressão intratorácica ou intraabdominal, tais como a tosse, o lamento, a defecação, o incremento da pressão das venas jugulares, do plexo venoso epidural, dando que as venas cerebrais não têm válvulas. Este incremento da pressão venosa se transmite ao espaço intracranial, ou seja, assim tem automaticamente um aumento da PCI. Os diferentes mecanismos que controlam a PCI estão em equilíbrio e em situações normais, e seus registros gráficos é regular e estáveis. Em condições não patológicas, os fatores que controlam a PCI são os seguintes: primeiro, o volume de produção do líquido cefalorraquídico; segundo, a resistência do sistema de reabsorção do líquido cefalorraquídico; e terceiro, a pressão venosa do espaço intracranial, representada por la pressão em um seno longitudinal superior. Quadro clínico. Se é descrito uma triada clássica que nosso paciente pode apresentar e nós podemos evaluar como uma PCI, como um aumento da pressão, né, endocranial. Qual seria esta triada? Seria cefaleia, vômitos e papiledema. Sem embargo, alguns autores consideram solamente o papiledema. Quem planteam, por exemplo, o pseudotumor cerebral, a cefaleia, não é o sintoma mais constante e os vômitos são infrequentes. E bem sabendo que estas entidades dos valores da PCI podem ser muito elevadas, porque, como já havia falado anteriormente, por exemplo,
que si la persona haga fuerzas, si tiene un aumento de la presión, ¿sí? Vai subir automaticamente a PCI. Então, os vômitos, que são infrequentes, e eles também... E é bem sabido que essa entidade de valores na PCI, elas podem alterar muito, porque a pessoa hace forças para vomitar, para tossir, sim, e pode ter uma elevação da pressão. La cefaleia se produz como consequência da irritação de estruturas sensíveis como os vasos, duras madres e nervos sensitivos. Estruturas não sempre distorcionadas durante os episódios da hipertensão. Lundberg reporta episódios em seus pacientes. Lundberg é um médico, sim, e ele reporta episódios em seus pacientes de hasta 60 a 70 milímetros de mercúrio sem a presença de cefaleia e outros sintomas da hipertensão intracranial. Ou seja, como a Bela de cima, não pode ser considerado um dos principais fatores para diagnosticar a hipertensão, a cefaleia. Los vômitos. Los vômitos podem ter múltiplas causas. Su controle vegetativo por o sistema nervoso central se incrementa em la porção mais caudal e dorsal do bulbo raquídeo, de modo que não está explicando seu mecanismo de produção em estas situações. O principal, como já é falado, é o papendema. Sem embargo, está diretamente relacionado com o aumento da pressão em lo espaço subaracnoideo e sua continuação em lo espaço perióptico. Este último está anatomicamente formado por la extensão do espaço subaracnoideo intracranial ao redor do nervo óptico, depois de sua entrada em o canal óptico também. Outros sintomas e signos que nosso paciente pode estar apresentando com o incremento da PCI são vestígio, constipação, transtornos nas funções globais do encéfalo, como a memória, intelecto, conduta, emoções, pode ter sim convulsões, alterações em los parâmetros vitais, alguns desses já descritos, e signos de herniação cerebral, os quais se há descritos em uma dependência de variáveis. Bom, como podemos determinar se as etapas evolutivas da hipertensão em um adulto? A primeira etapa. Em este período, existem modificações do volume intracranial, a expensas do desplazamento de um dos componentes do líquido, ou líquido cefalorraquídeo ou sangue. Não se observa variações quantitativas em la PCI e se produzem de forma pautalina que podem não haver sintomas ou signos sugestivos de tais distúrbios. Ou seja, no começo, a nossa PCI não vão apresentar uma variável quantitativa, certo? Não será valores que vai poder determinar isso. A segunda etapa. Durante esta etapa de subcomposição, se produz uma elevação da PCI. A partir desse momento, então, você já tem uma alteração da PCI. Geralmente, é ligeira e começa a aparecer sintomas como consequência da resistência à entrada de sangue ao leito vascular cerebral, dentro de los que se encontram a hipertensão arterial e bradicardia. Terceira etapa. Eis o período em qual os mecanismos de buff são insuficientes para compensar as variações em la magnitude da PCI e começa a ter um desplazamento do tecido cerebral e independência das linhas de força. A sintomatologia é abundante e existem alterações como resultado da hipóxia isquêmica cerebral. Los complementares que podem medir o funcionamento encéfalico mostram sua bancarrota. Quarta etapa. Consiste em los níveis bulbares de la degradação e traduz irreversível o processo. Ou seja, aqui não tem muito o que ser cedo, o que a ser, sim?
porque não tem mais como ter uma interferência. As manifestações clínicas são evidentes, tem toda a alteração. Aqui o nosso paciente, infelizmente, ele já está em seu estado terminal. Ou seja, quando é descoberto cedo, na primeira etapa ou na segunda etapa, pode-se ser um controle melhor desta hipertensão endocraniana. Diagnóstico. O diagnóstico da hipertensão endocranial estabelece uma base na história clínica compatível com características de sua exploração física. Isso também é determinado por provas de neuroimagens, como vamos ver agora. O exame do fundo de urro. Há um desenvolvido o papilledema, que a gente já havia falado. Papilledema requer de tempo de evolução e pode não estar presente em casos de hipertensão intracranial e endocranial de desenvolvimento brusco, e sua presença é uma das indicações mais específicas do aumento da PCI. Isto é a imagem que apresenta o urro, como vai estar, sim? Outro exame que podemos fazer seria, que é até, falando aqui ainda do exame de fundo de urro, é ainda o exame que é considerado um dos principais para que pode ser diagnosticado a PCI. A tomografia computarizada, sim, ela é uma prova radiológica de eleição inicial, devido à sua rapidez, à sua disponibilidade, não é invasiva, sim, deve ser realizada tão pronto que pode, assim que se suspeita, para poder o médico começar a agir. Temos também a ressonância magnética, como temos uma imagem a cara acima. A ressonância magnética é a mais precisa que a tomografia, como nós outros sabemos, tem uma precisão maior para mostrar os vasos e para confirmar o diagnóstico. Temos também umas opções como ecografia, que é uma opção apropriada em los pacientes com vetana, e todas as provas de neuroimagem não só contribuem a estabelecer o diagnóstico de hipertensão intracranial, senão também aportam informações sobre a etiologia da mesma, sim? Outras explorações radiológicas, temos a arteriografia ou angiorressonância. Também tem a punção da lombar, que é muito importante, que a realização dela mesma indica o funcionamento em um estudo da hipertensão endocranial idiopática. E quando se suspeita, certo, de uma infecção no sistema nervoso central, que, como sabemos, pode alterar, certo, essa pressão do líquido cefalorraquídeo e assim automaticamente ter uma alteração da PCI. O tratamento vai ser a utilização de diuréticos osmóticos em pacientes com danos extensos da barreira hematocefálica. Em casos de tumores e edema cerebral que requerem variações e que provocam esse aumento da PCI, sabemos também que vai ter tratamentos que eles vão ter que ter uma intervenção cirúrgica para poder o paciente ele encontrar, né, como pode se dizer, a cura para o que ele está apresentando. Pero nem todos os casos é possível que tenha a cura no nosso paciente. E, falando um pouco mais aqui, a utilização dos diuréticos osmóticos seria manitol, em base de manitol de 20%, e, como já é falado, é para que o paciente com danos extensos da barreira, ele pode complicar, né? Pode diminuir a complicação de sua alteração da hipertensão. E é isso, doutor. Muitas graças. Espero que tenha gostado de meu trabalho, de minha exposição, e que te vaya muito bem. Gracias.